Dias de desespero e noites sem fim marcaram o segundo maior incêndio do mundo. O fogo e a destruição atingiram o polo industrial da Lemoa, na Baixada Santista. Por 9 dias, os bombeiros lutaram contra as chamas sem trégua. O céu foi encoberto pela densa fumaça e a população teve dificuldade para respirar. A tragédia está na memória de cada um deles. E reviver esses fatos é como acender a fornalha mais uma vez. O depósito da Ultracargo era um parque de tanques, como a gente costuma chamar, com tanques gigantescos de 6 milhões de litros cada um e alguns tanques com 10 milhões de litros. Os líquidos inflamáveis eram gasolina e álcool, mais óleos pesados, óleos como o óleo diesel, né, óleo mineral. E ainda havia 2 parques de tanque com produtos químicos que eram produtos perigosos com outras características, né? Então era um conglomerado de armazenamento naquela região portuária de Santos. Bem provavelmente foi o maior incêndio em parque petrolífero do Brasil. Sem dúvida alguma, foi um dos maiores do mundo, inclusive. A chegada das equipes dos bombeiros é rápida. Eu estava de férias ouvindo rádio e fui para lá direto. Quando eu cheguei no topo da serra, eu achei que ia chover lá em Santos. Mas não era chuva não, era a fumaça do incêndio que estava cobrindo o céu. Chegando lá, eu percebia o tamanho do problema que a gente tinha pela frente. Eu era coordenador operacional do Corpo de Bombeiros naquela época e recebi a orientação de deslocar para o Porto de Santos, né, para essa região, juntamente já com equipes de reforço da capital e da Grande São Paulo. Eu só consigo enxergar fogo daqui, toda a lateral aqui da empresa. As chamas logo tomam conta do parque industrial e saem do controle, com o rompimento de diques de contenção e explosões nos tanques de combustível. Quando um tanque de 6 milhões de litros de combustível explode, o barulho, o deslocamento de ar, a caloria que inflama por toda aquela área é terrível. E quando eu percebi que um tanque explodiu, eu estava bem distante, eu temi pelos meus companheiros. Na hora, eu falei, nossa, perdemos um monte de bombeiros, infelizmente. A única coisa que eu me recordo é que a gente, de imediato, pelo barulho, né, e pelo deslocamento de ar e pela temperatura do ar quente, da irradiação, do calor, das chamas, a gente correu demais. A temperatura aumentou muito. Bora, bora! Pode falar. Michel, se retira daí, Michel. Se retira do local, Michel. Aquele medo de os outros tanques repetirem aquela experiência, aí nos permeou a alma o tempo todo. Momentos de tensão, com fogo que se espalha por milhões de litros de combustível, distribuídos não somente nos tonéis, mas também nas piscinas de contenção. Cada tanque daqueles tinha um dique de contenção e o combustível desse dique de contenção ia para uma piscina de 5 milhões de litros próximo. Bom, conclusão, vazou, o dique de contenção também rachou e tudo estava se espalhando. E a gente não tinha como controlar aquele combustível se embrenhando no meio dos outros tanques, pegando fogo. Um cenário infernal, jamais imaginado pelos bombeiros e que coloca em risco toda a cidade e os moradores de Santos. A cidade de Santos corria um certo risco, porque existiam produtos químicos extremamente inflamáveis
explosivos e com risco químico imenso de uma nuvem de fumaça química se alastrar pela cidade de Santos. Então a gente não podia se poupar em momento algum. Em momento algum. Nada nos ensinou uma ocorrência como aquela. Olha, os bombeiros eles são treinados para suportar situações de grande estresse. Mas você sempre tem a preocupação de fazer com que todos os bombeiros voltem para casa. Nesse incêndio em especial, os bombeiros foram divididos em 3 frentes. E a gente chamava que a frente 2 era um inferno na terra, porque era bem no meio dos tanques. Então não tinha para onde correr. Se entrasse em colapso qualquer tanque ali, era a morte certa. E a frente 2 realmente ela consumia. O tempo todo eu achava que eu não saía dali. O tempo todo eu achava que aquele tanque ia romper. E eu, de uma certa distância, eu via o tanque. À noite a gente percebia isso, de dia não. A caloria nas chapas dos tanques, às vezes, ela era concentrada. Então a gente via uma certa falha na construção do tanque. Aquilo mais incandescente. Aí eu pensava assim, cara, se aquela chapa romper, 6 milhões de litros vão vazar pegando fogo no meio do parque de tanques. E a gente contava com a sorte. Muito perigoso deixar uma viatura aqui próximo do incêndio, percebe? Mais de 200 horas de trabalho sem trégua, no combate que ficou conhecido no Corpo de Bombeiros como a Batalha do Alemoa. Então a gente combinava pelo rádio a hora do ataque ao tanque. Era quase um bombardeiro. A gente, olha, os bombardeiros vão sair tal hora para atacar tal cidade, tal tanque. E a gente ficava apreensivo, assim, falava, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. E muitas vezes não dava. A espuma não apagava, a distância era enorme, se perdia no deslocamento da água com a espuma até o tanque. E a gente fracassava várias e várias vezes. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 vezes que a gente fracassou nesses ataques aos tanques. No total, o incêndio ele acabou atingindo em torno de 5 tanques, né? 3 de gasolina e 2 de álcool. A grande preocupação que nós tínhamos desde do primeiro dia, do primeiro instante, era que justamente o calor irradiado desses tanques não atingisse as bacias, né, de contenção com os tanques que tinham produtos perigosos que poderiam ser aquecidos, poderiam vir a explodir. Mas o desafio de combater o incêndio é aparentemente impossível. Então a gente estava apagando fogo em um tanque com 6 milhões de litros, do lado de um tanque com mais 6 milhões de litros. E o fogo do lado dos dois. Então foi o tempo todo desse jeito, praticamente, com o coração na mão, a gente tentando evitar que os outros tanques se inflamassem numa reação em cadeia. 216 horas de tensão, risco e medo. Mas também de coragem, bravura e heroísmo. Todo esse combate ao incêndio de Alemoa, ele era proporcionado pelo barco do Corpo de Bombeiros, que estava estacionado assim a 900 metros de distância no Canal de Santos. E o tempo todo ele nos mantinha com água, bombeando água. Então, o tempo todo a gente tinha uma certa proteção, entre aspas, de uma camada de água entre nós e o incêndio. Um dos nossos grandes heróis ali, com certeza, foi essa embarcação que trabalhou praticamente incessantemente. Eu nunca vi uma embarcação bombear água por um tempo ininterrupto tão grande como a embarcação Governador Fleury fez. Houve uma hora que esse barco, infelizmente, teve uma falha em seus motores e parou de bombear. E os tanques começaram a se inflamar de uma maneira dramática, a ponto de a 300, 400 metros de distância do tanque, a gente não conseguia se proteger. Queimava a mão, queimava o pescoço. Nossa, tá muito quente, eu tô com a viseira baixa, tá muito quente. Tá dando pra ficar nem sem luva, não tá dando. E as viaturas que estavam próximas que eu digo 100 metros,
começavam a derreter. E me recordo que foi, na verdade, um colega que perguntou quanto tempo duraria, né, demoraria o reparo daquele equipamento, em torno de mais de 10 horas, né, normalmente, para resolver. E aí ele recebeu a ordem que tinha que resolver aquilo ali em questão de minutos. Esses caras da linha de frente fizeram a diferença. E em 30 minutos a embarcação e a sua bomba começaram a mandar água de volta para todos os caminhões que começaram novamente a efetuar o combate. Meu famoso, já vai aumenta mais o coefilante aí de uma vez. O tanque 2631, ele realmente nos levou ao extremo. Ele prolongou nosso sofrimento muito tempo, porque além dos incêndios em sua base, que a gente não conseguia acessar para apagar, ele queimava internamente. Apesar de toda a caloria que sofreu, o telhado ele caiu só 1/3 dele. Então ficou uma boca apenas, de onde saíam as chamas grandes, e o resto ficou com uma cobertura. Nós armamos um autoescada próximo ao tanque e eu tive a ideia, eu falei, eu vou subir no autoescada e eu vou olhar lá de cima e vou direcionar o jato de espuma para que ele caia justamente na parte que não tem a cobertura. Mas dentro daquela tampa tinha um buraco e um incêndio gigantesco ali dentro daquele buraquinho. Aquela alma de bombeiro vem, né? Eu não aguentei. Eu falei assim, me dá uma mangueira. Aí peguei a mangueira, chama mais 4 bombeiros. Aí, no desespero, eu falei, eu vou jogar água lá dentro. E a preocupação minha era realmente muito grande, de que pudesse acontecer um acidente ali com eles. E eu pedia até pelo rádio que eles tentassem descer o mais rápido possível dali para evitar algum problema. Todo mundo com medo desgraçado, não vou mentir, né? Todo mundo assim, muito amedrontado, né? Porque 6 milhões de litros de combustível e você em cima deles com um incêndio do lado, né? E acabou não tendo tanta efetividade. Mas a gente tentou. No dia 9 de abril, 7 dias depois da primeira explosão, o tanque de combustível 2631 cede. Caramba, agora que ele tá sem tampa, que eu acho que era hora de jogar espuma lá dentro. E quando ela cedeu, teria que ter todo o líquido gerador de espuma na quantidade suficiente para um ataque exatamente de 60 minutos. Né? Não podia ser menos que isso, porque não daria certo. Era a última tentativa nossa. Não tinha mais LGE no Brasil. E eu estava desesperado. Eu falei, se falhar esse ataque, não sei como a gente faz daqui para frente. E a sorte é que ainda tinha um pouquinho de LGE para um ataque final, que foi o que a gente usou quando caiu a tampa. Foi isso que nos salvou. Acho que foi um dos momentos de maior alegria na minha vida, porque ali a gente sabia que a coisa estava praticamente controlada. O pior finalmente passa e o trabalho se concentra no resfriamento dos tanques para combater novos focos de incêndio. Um incêndio no topo controlado, aí a gente só se deparou realmente com os incêndios na parte do pátio, ali onde estavam os tanques. Então não tinha risco de colapsar, de vir coisa de cima, de propagar. A gente só se concentrou mesmo nas bacias de contenção e nas válvulas de fechamento dos tanques. Só que tinha um erro ali, que as válvulas que fechavam os registros estavam dentro da bacia. Então a gente tinha que entrar no líquido que estava na bacia e ir até a base do tanque. Dia 10 de abril, os profissionais enfrentam um mar de espuma e, finalmente, conseguem vedar as válvulas de gasolina. Era um incêndio a gente, não tinha muito acordo. A gente não tinha muito acordo. A gente não sairia dali sem apagá-lo. Né? E eu fiquei mais feliz ainda quando me caiu a ficha que a gente não perdeu ninguém, que a gente não teve consequência física nenhuma nos bombeiros, que a gente venceu praticamente sem perdas nenhuma.
Eu confesso que eu trabalhei 36 anos, né, no Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e de ação conjunta foi a maior que eu tive a oportunidade de ver em termos de quantidade de pessoas, de quantidade de órgãos públicos e de empresas privadas atuando em conjunto, né? Ficou, para mim, e para todos que acho que participaram lá, uma imagem muito positiva daquilo que a gente pode fazer de bom num país como o Brasil, quando realmente a gente tem o interesse de reunir as forças e lutar por um bem comum. E quando acabou, eu senti assim que a gente tinha vencido um monstro. No final da tarde, depois de 9 dias de um trabalho extenuante, as equipes comemoram a vitória contra o maior incêndio em área urbana do Brasil. Momento suspendido. A contagem de 2, canto da canção do Corpo de Bombeiros. 1, 2. Somos nós os audazes bombeiros, cumpridores do nosso dever. O medo cessou, a gente ficou até orgulhoso de ver o que a gente fez, porque cada bombeiro que se situava ali, ele sabia do risco. Ele sabia do risco que ele correu, ele sabia do que poderia acontecer se a gente perdesse. Por isso que o pessoal cantou a canção dos bombeiros lá de forma bastante espontânea e que realmente foram audazes durante todos aqueles dias. Com coragem seguiremos. A canção saiu assim a plenos pulmões, porque cada um cantou quase que para si, né? De felicidade por ter alcançado aquilo íntegro, né? Então, eu tenho certeza que eles cantaram mais com a alma, né, do que com a boca, para dizer a verdade. Orgulhosos de sermos bombeiros. Somos nós os audazes bombeiros, Cumpridores do nosso dever, que no fogo voraz lutaremos para salvar ou morrer. Entende aonde que vai a rima? A gente não morreu. A gente não morreu.